3, 2, 1. Estudo do livro de Gênesis, a partir do capítulo 23. A morte de Sara é adequadamente registrada após a apresentação de Rebeca ao leitor. Parece que a essa altura Abraão deixou Berseba e voltou para Manré, que ficava bem próximo de Hebron, na época conhecida como Kiriat Arba. Josué 14:15. Manré aparentemente era o centro principal de Abraão, mas sua vida seminômade significava que ela não possuía propriedade alguma. Essa situação era bastante natural e também um testemunho de sua fé. Hebreus 11:8. Mas um defunto exige um lugar de descanso definitivo, e por isso Abraão se pôs a adquirir uma propriedade para sepultura. Ele escolheu a caverna de Macpela, perto de Manre. Este seria o último lugar de descanso para a maioria dos patriarcas. O lugar, provavelmente autêntico, pode ser visitado ainda hoje em Hebron. Foi a primeira propriedade de Abraão e, portanto, de Israel em Canaã. A maior parte do capítulo ocupa-se com os detalhes da compra, pois a caverna era propriedade de um membro de um grupo local dos hititas. As referências a hititas no Antigo Testamento ainda são intrigantes, pois se sabe que os hititas eram um povo importante da Ásia Menor, a Turquia de hoje, e só o Antigo Testamento os associa com a Palestina. É discutível, portanto, se havia, digamos, colônias de mercadores hititas na Palestina, ou se o termo bíblico se refere a dois povos bem distintos, um dos quais era um pequeno grupo cananeu. A primeira posição pode ser sustentada, no mínimo, pelo fato de que alguns documentos de propriedade hititas encontrados na Ásia Menor apresentam algumas semelhanças extraordinárias com a história contada aqui. Por outro lado, poucos dos detalhes, se é que existem, parecem peculiares aos hititas. Aí ele vai citar referência aqui, que é CF. Exatamente. Página 154. É evidente que, com grande cortesia e habilidade oriental na barganha, Efron persuadiu Abraão a comprar mais do que era a sua intenção e pagar um alto preço pelo lugar. Mas Abraão pagou prontamente, sem pechinchar. Ele não devia nada a ninguém. Ele agiu como um príncipe de Deus. Mais tarde, o povo de Israel sempre pôde estar certo de que Macpela lhe pertencia completamente, mas era apenas o embrião de uma herança muito maior. Letra N, uma noiva para Isaac, 24 do 1 ao 67. Este é o capítulo mais longo de Gênesis. É dedicado a um único tema, a escolha de uma noiva para Isaac. A história é idílica e apresentada com extraordinária habilidade literária. Mas é muito mais do que um conto romântico relatado de maneira cativante. Já a sua extensão contribui para equilibrar a longa narrativa que conduziu ao nascimento de Isaac. Assim como Deus havia sido soberano naquela questão, excluindo qualquer outro possível herdeiro de Abraão, ele agora é soberano em muitos pequenos detalhes na escolha da única esposa do único filho, em contraste com Abraão e Jacó. Podemos considerar esse capítulo, então, como uma lição ilustrada de como Deus dirige os acontecimentos. Ele também mostra que sinais e até mesmo milagres podem ser vistos nos menores detalhes da vida.
Há 4 cenas na história: o diálogo entre Abraão e o servo, o encontro do servo com Rebeca, a conversa na casa de Rebeca e o encontro de Isaque com Rebeca. Versículo do 1 ao 9. Então aqui, certo. Então aqui a gente estava no 24, né? 24, 1 ao 67, introdução dele. Certo. Isso aí. A pressuposição da história é que Abraão tinha o direito e, na verdade, a tarefa, como homem rico, de decidir quem seria a noiva adequada para o seu filho. 2 motivos determinavam essa forma de pensar. Isaque não deveria deixar Canaã e, por outro lado, não deveria casar com uma moça da terra de Canaã. Se Isaque tivesse voltado para a região de Harã, ele teria, por assim dizer, atrasado o relógio da história. A determinação de manter pura a linhagem étnica contrasta com a escolha que Agar fez de uma mulher egípcia para Ismael, 21:21. O servo, provavelmente o Eliezer, de 15.2, concordou com as condições de seu senhor, fazendo um juramento na forma mais solene. Versículo 10 ao 27. O cenário muda agora para o norte da Mesopotâmia. O autor tem em mente a região de Harã. 11:31. Embora o nome da cidade não seja mencionado, houve de fato uma cidade chamada Naor. Mas supõe-se que aqui seja um nome de pessoa. A oração do servo lembra a promessa de Deus a Abraão. A referência a ser bondoso no versículo 12 denota lealdade a uma pessoa. Ao pedir um sinal, ele estava, na verdade, procurando por uma mulher que estivesse disposta a ajudar, tivesse bondade no seu coração e carinho pelos animais. Vontade, o que não era uma má escolha. Deus rapidamente fez prevalecer a sua vontade na pessoa de Rebeca, cujo exato parentesco com Abraão é informado. Pode-se observar que Betuel, o pai dela, tem papel de importância menor na história, o que sugere que ele era de idade muito avançada e que seu filho Labão havia se tornado o chefe do clã. Rebeca mostrou ser o tipo de pessoa que o servo estava procurando, e além disso, muito bonita. A sua hospitalidade imediata fechou a questão para ele, e ele reconheceu que o Senhor o conduzira diretamente. Versículos 28 ao 60. As palavras de hospitalidade foram colocadas em prática, e o servo explicou a sua missão em todos os detalhes, e também relatou como a sua oração tinha sido respondida. Em face disso, nem Labão nem o pai de Rebeca poderiam fugir dos fatos, e a permissão para o casamento foi prontamente concedida. Além disso, Labão era um homem avarento, como o versículo 30 já indicou. Tendo recebido o consentimento deles e também lhes dado presentes valiosos, o servo expressou o seu desejo de partir muito antes do que era costume no Oriente sem pressa daquela época. A disposição de Rebeca de quebrar as convenções da época e partir logo foi mais uma confirmação da soberania de Deus. Versículos 61 a 67. Mais uma vez, o narrador não se fixa na demora da viagem. Toda a ênfase deste capítulo está nas ações e reações pessoais. Isaque agora é introduzido na história e, do outro lado, Abraão sai dela. A cena é novamente o Negueb, provavelmente perto de Berseba. Aqui um homem e uma mulher se encontram pela primeira vez
e a escolha de Deus foi ratificada pelo fato de que, sem esperar ou questionar, Isaac a amou. O versículo 67, no texto hebraico, se refere à tenda de sua mãe Sara. Essa é provavelmente a leitura correta, destacando que Rebeca agora toma o lugar de Sara como a mãe da família eleita.